Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto bastante. O meu coração já tá batendo mais forte porque eu vou para o Uruguai. Vou com o meu meio de transporte favorito, que é a bicicleta. Você pode conhecer o Uruguai por ter uma baita seleção de futebol, a legalização da maconha, a adoção homoparental, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O Pepe, o José Mujica. Então vamos lá. Muita gente começa a história do Uruguai e também a história do Brasil, especialmente com a história dos europeus. Antes mesmo de ser aí um estado, essa história do território uruguaio é marcada pela presença óbvia dos indígenas. Então a gente tem diversas tribos indígenas que habitavam esta região: Xaná, Charrua, Guenoa, Timbu, Caracanhá. Então a gente tem hoje em dia pouca presença indígena no Uruguai, isso é um fato. 8.000 anos atrás, a ascensão de uma forma indígena, principalmente aí dos Guenoas, são de cerritos. Esses cerritos eram como se fossem depósitos, locais para rituais funerários, fósseis e esqueletos aí de caninos, né, que comprova aí uma proximidade de convivência entre indígenas e esses amados fofinhos caninos. Os charrus eram nômades, eram caçadores e coletores, então eles tinham aí uma forte religiosidade, mas a gente não sabe muito sobre essa religiosidade, porque quando houve o confronto entre espanhóis e charruas, a gente vai ter aí uma mortalidade muito grande desses charruas, que hoje é considerado aí praticamente um povo extinto. Os últimos charruas, né, como são conhecidos, são 4 charruas que eles foram enviados a Paris para como se fosse um estudo científico dos charrus. Então temos aí uma dizimação da população indígena uruguaia. Agora, a segunda questão sobre a história uruguaia, eu tenho certeza que talvez você nunca tenha ouvido falar, porque a gente estuda muito pouco a história da América Latina. O Uruguai, o território que hoje já é o Uruguai, já foi brasileiro. Como assim, Júlio? No século XIX, o território uruguaio fez parte do território, primeiro do Reino aí de Portugal, e depois, quando o Brasil já é independente, fez parte do território brasileiro. Principalmente o Rio da Prata, ele foi um local muito disputado, porque ela era uma posição geográfica muito importante. Em 1828, a gente vai ter 2 assinaturas de tratados super importantes para a história do Uruguai. A primeira é o Tratado aí do Rio de Janeiro, mas o Tratado de Montevidéu, um pouquinho tempo depois, a gente vai ter o reconhecimento oficial, tanto aí por parte da Argentina quanto por parte do Brasil, de que sim, o Uruguai era um estado, não era província nem da Argentina, não era uma província nem do Brasil, era um estado, era um governo e deveria ser respeitado a sua soberania, formando aí a República Oriental do Uruguai. Tá certo, gurizada? Agora a terceira questão. A gente não pode ver a ditadura civil-militar brasileira de forma isolada, pois vários países da América Latina estavam enfrentando a mesma situação. O Uruguai teve sim também a sua experiência de uma ditadura militar aí nessas décadas de 70 e 80. O golpe de 1973 é implementado no Uruguai e colocava o quê? Ele acabava com os poderes da Câmara, principalmente do Senado, e depois começa todo um enjambre aí de questões como tortura, questões como censura, o governo aí cada vez menos eleito e sim nomeado. Você já ouviu falar sobre a Operação Condor? Entre as décadas de 70 e 80, os Estados Unidos, através principalmente da agência CIA, junto com diversos governos da América Latina que estavam enfrentando um momento de ditadura militar, fizeram aí um acordo de auxílio mútuo. Vou dar um exemplo. O sequestro dos uruguaios, ali por volta de 1978, 2 pessoas que eram da esquerda uruguaia, os chamados tupamaros, eles fugiram de Montevidéu até chegar em Porto Alegre. Vários agentes uruguaios militares viajaram do Uruguai até chegar em Porto Alegre, efetuaram o sequestro dessa família, porém algum informante ligou para um repórter e o repórter foi lá e pegou o sequestro acontecendo em si. A Lília
que era uma das sequestradas, ela tem uma fala muito importante hoje em dia, porque ela é uma das únicas pessoas que sobreviveu aí a uma Operação Condor. O que eu quero que vocês entendam é que a história desse pequeno país maravilhoso chamado Uruguai tem tudo a ver com a nossa história brasileira. Essa identidade latino-americana provém dessa nossa história em comum, nesses processos históricos muito parecidos que todos os povos latino-americanos vivenciaram aí em diversos momentos de sua história. Me despeço desse vídeo tomando um bom vinho, como é que é o nome? De malo. Feito aonde, Júlia? Montevidéu. Um beijo muito grande e vá de bike, é o futuro. Um abraço. Tchau, tchau.